maternal, pré-1, pré-2 e pré-3, né? Que seria o quê? A educação infantil. Por quê? Antigamente ia até o pré-3. Não sei se tem alguém aqui que seja um pouquinho mais assim, dos 40, como eu, vai lembrar dessa fase. Então, eu passei por todas, pela direção, a coordenação dessa escola. Com o passar do tempo, em 2006, eu estava grávida do meu quarto filho e resolvi ir para o fundamental. Prestei um processo seletivo numa cidade e estava grávida e assumi a sala em fevereiro. No dia 28 de fevereiro, meu filho nasceu. Fiquei de licença alguns meses. Quando eu retornei, era o meu primeiro ano no fundamental. Muito difícil, gente. Eu chorava todos os dias. Uma escola muito exigente, que exigia muito, 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 coisas que eu nem imaginava que existiam. Mas foi excelente porque eu aprendi muito com isso. E nesse decorrer, eu comecei a ver, eu estava vendo as dificuldades das crianças. E entrou a lei que estava em transição, da lei dos 6 anos, que as crianças com 6 anos iam para o primeiro ano, e a partir, tinha mais 2 anos que não poderia atuar mais como professora se não tivesse a faculdade. Então, eu entrei na faculdade de pedagogia de dieta de 20 dias com o meu bebê. E nesse trâmite todo da faculdade, em 2006, 2007, eu conheci a psicopedagogia. E a minha professora falava muito dela, né? Que como que você aprendia a trabalhar com as dificuldades de aprendizagem, a compreender as crianças, ajudar as crianças. E isso foi criando um desejo. Eu falei, eu preciso conhecer então. Entrei na faculdade, na pós, em 2008. Em 2009, eu me formei na graduação como pedagoga e em dezembro como psicopedagoga. Só que esse todo conhecimento eu acabei utilizando em sala de aula até 2015. Em 2015, eu comecei a atender como home care. Simplesmente peguei uma mala de rodinha, falei, não, agora eu vou começar minha trajetória. Peguei uma mala de rodinha, preparei o material, estudei muito, muito, muito e comecei a atender. Por quê? Como eu trabalhava em escola, os pais procuravam muito professora de reforço. Só que eu expliquei para eles que eu não estava fazendo o papel de uma professora de reforço, e sim de uma psicopedagoga. E comecei, foi quando eu conheci a Jossandra, né, pela internet, no YouTube, e ela foi despertando esse desejo em mim de clinicar, porque até então eu não imaginava trabalhar em clínica. A partir disso, né, eu falo que ela foi o meu incentivo. Eu comecei, em 2017, eu comecei a atuar na clínica. Então, eu trabalho como professora, hoje, eu sou professora da Rede Municipal de Sorocaba, da Sala de Recursos, e atuo como psicopedagoga no Instituto Psicocare, aqui em Sorocaba, e no meu espaço, que é na minha casa, em Votorantim, tá? Então, hoje, eu atuo nessas duas áreas. Eu falei que era bem resumidinho, assim, para vocês entenderem um pouquinho. Porque eu trabalhei com todas as etapas, desde o pré até os adultos, que é a que a gente chama de EJA. Tá bom? Essa é um pouquinho da minha trajetória. Sempre gostei muito de estudar. Depois da psico, eu comecei a receber crianças com deficiência. E daí eu queria saber o que meus 3 alunos era uma surda, com deficiência intelectual e uma síndrome de Down. Foi as 3 crianças que eu recebi. Falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? A psicopedagogia me ajudou muito.
Então, eu fiz a educação especial. Hoje eu sou habilitada como pedagoga, psicopedagoga, especialista em educação especial e estou concluindo a minha formação em neuropsicopedagoga clínica, tá? Para vocês saberem um pouquinho aí da minha história. Quando eu recebi essa proposta de fazer esse curso, eu achei muito interessante, porque se vocês pesquisarem, não tem nada. Gente, eu não achei nada sobre atendimento psicopedagógico, né? Na internet eu procurei muita coisa. Então, o que eu vou apresentar para vocês é a minha experiência, tá? Tanto em sala de aula como em clínica, que eu atendo crianças nessa faixa etária, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês, deixa eu ver se eu consigo apresentar. Não sei se vai abrir. Vocês estão vendo? Porque para mim sumiu tudo. Eu montei essa apostila para vocês, tá? Vou estar disponibilizando no grupo. E assim, queria mostrar, começar falando um pouquinho da psico, né? O que é a psicopedagogia, por que que ela surgiu, acho que todos aqui, né, como psicopedagogos sabem, apesar de tudo, é uma área nova, tem lugares ainda que as pessoas não conhecem, então precisa de muita divulgação desse trabalho, porque as pessoas confundem muito o psicopedagogo com o professor de reforço. E isso precisa ser mostrado aos pais. Qual a importância do nosso trabalho? Né? O que a gente trabalha? O que a gente investiga? Que são as dificuldades de aprendizagem? Tá? E como que a gente faz esse trabalho? Então, é importante estar mostrando isso para os pais, vocês saberem, quando alguém pergunta, o que que você faz? Ah, eu sou psicopedagoga. Ah, mas o que que é isso? Ah, eu trabalho com dificuldades de aprendizagem. Como aprendi, né, no sindicato, a gente é a terapeuta da aprendizagem. Então, está mostrando, falando da importância da psicopedagogia. Daí, depois daqui, eu começo um pouquinho sobre a educação infantil. Né? Como a gente vai falar de crianças de 3 a 5 anos, é importante a gente saber o que é educação infantil, né? Quando que ela passou a ter o seu direito? Quando essas crianças passaram a ter um olhar para elas, né? A educação infantil, ela teve início na Constituição de 1988, no seu artigo 8, né, ela foi reconhecida como dever do Estado e direito da criança. Essa trajetória da educação infantil, antes ela era como assistencialista. Todo mundo olhava como um cuidar. Achava que a educação infantil na escola, que as professoras seriam como uma babá, né? E não é esse o foco. Então, foi uma grande briga, todo mundo lutando pelos direitos das crianças. Gente, vocês estão me vendo? Tá vendo a apresentação? Você baixou o bote aqui na geladeira que depois eu pego. Vocês estão conseguindo ver? Ah, tá. Eu vi o sim de vocês aqui. Ai, que bom. Então, daí essa é que quando eu coloco, some para mim. Ai, que engraçado.
Depois teve a criação da LDB, né, a Lei de Diretrizes e Bases de 96, onde o Ministério da Educação apresenta o referencial curricular. Eu não sei se todos conhecem, se vocês não conhecem, eu recomendo que vocês entrem lá no site, olha, vou mostrar para vocês, tá? Depois eu tiro uma foto e coloco lá no grupo. Esse é o referencial curricular, porque tudo que está aqui era o que foi proposto para a educação infantil, com o propósito, tem o cuidar, esse olhar de investigação, esse olhar do desenvolvimento da criança. Deixa eu ver. Depois da educação, da LDB, veio as diretrizes curriculares, né, nacionais para a educação infantil, e um monte de leis. E, finalmente, veio a BNCC. A BNCC, ela define os direitos de aprendizagem e desenvolvimento para as crianças de 0 a 5 anos e 11 meses. Por quê? Com 6 anos, elas já são consideradas para o ensino fundamental, o primeiro ano. E esses direitos de aprendizagem são conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se, tá? É normatizada pelo Conselho Nacional de Educação. Eu vou enviar para vocês também um trechinho desse da BNCC, tá? Então, ela tem esse olhar do quê? Que a criança tem direito, né? Ela tem direito de se expressar, de ser um sujeito criativo, de mostrar suas emoções e aprender. Os objetivos da educação infantil, desde a LDB, é na faixa etária de 0 a 5 anos. Eu coloquei aqui para vocês um pouquinho desses objetivos, que é desenvolver, né, uma imagem positiva de si, descobrir e conhecer o seu próprio corpo, estabelecer vínculos afetivos, de trocas, observar e explorar o ambiente, brincar, usar diferentes linguagens corporal, música, conhecer algumas manifestações culturais. Eu passei bem rapidinho, porque depois vocês vão ter acesso a esse material, tá bom? E daí vocês podem estar lendo com calma. Agora, o que tudo isso tem a ver com a psicopedagogia? Bem, para nós, como psicopedagogas, e para estar atendendo essas crianças de 3 a 5 anos, a gente precisa conhecer. Quem são essas crianças, né? Então, a gente precisa conhecer a lei, saber o que é educação infantil, quais são os autores que trabalham essa educação infantil e o principal, o marco do desenvolvimento infantil. Nós conseguimos atender essa criança desde que a gente conheça esse desenvolvimento infantil. O que é esperado para cada etapa? O que uma criança de 3 anos pode fazer? O que uma criança de 4 anos e 5 anos faz? Como que eu vou saber se ela está no esperado ou não? Então, nós, para todos os atendimentos, tá? Isso tanto para idoso quanto para adulto, adolescente e criança. Nós precisamos conhecer o desenvolvimento humano. Porque como que a gente vai saber o que é esperado para aquela fase e observar aquela criança que está com a gente? Se a gente não tiver um parâmetro para comparar se ela está dentro ou não desse desenvolvimento. Então, para isso, nós precisamos conhecer esse desenvolvimento infantil, tá? Ou desenvolvimento humano. E o desenvolvimento humano, ele ocorre em todas as áreas do indivíduo, né? Principalmente as sensoriais, as motoras, o cognitivo, o perceptivo, tudo. Depois eu vou estar mostrando para vocês uma tabelinha, tá? Essa tabelinha vai ter o que tem cada faixa etária.
Então, o desenvolvimento, ele é um processo no qual as mudanças são resultado de interações entre os indivíduos. Vygotsky, ele já disse que a criança aprende com o meio, é essa interação do mundo externo para o interior. Né? Um dos autores que defende muito a educação infantil é o Piaget e o Vygotsky. Acredito que vocês já viram, se não tem artigos também que eu vou enviar para vocês estarem conhecendo a teoria deles. E essa teoria deles, tanto do Piaget, o Piaget fala que a criança já tem dentro dela, que ela se desenvolve do interior para o exterior. E o Vygotsky, ele fala que não. A teoria dele é o contrário, que a criança aprende com o meio. Então, do externo para o interno. No aspecto do desenvolvimento humano, nós temos o físico-motor, que se refere ao crescimento orgânico, à maturação neurofisiológica, a criança que consegue pegar a chupeta, levar a chupeta à boca. O aspecto intelectual, que é a capacidade de pensamento e raciocínio. A criança, vamos supor, com 2 anos, 3 anos, ela pega um cabo de vassoura e sai brincando. Se fosse um cavalo, como se fosse uma varinha mágica, que eu já vi crianças fazerem isso. O aspecto afetivo e emocional, que é o modo particular de cada criança, né? Algumas são mais tímidas, outras não. E o aspecto social, que é a maneira como ela reage, né, com a outra pessoa. O psicopedagogo, junto com a educação infantil, o que acontece? Ao analisar a importância do trabalho do psicopedagogo, ele ajuda a conhecer o processo de aprendizagem e desenvolver um olhar e uma postura psicopedagógica deste processo. Através, principalmente, do brincar. Daí a gente vai para algumas habilidades. Deixa eu ver aqui como que tá. Gente, os meus slides não abriu, tá bom? Vou ver se eu... Não sei o que aconteceu. Acho que é a formatação do meu computador. Que eu montei um computador agora. Estou em outro. Vamos lá, falar. Olha, as habilidades observadas em cada fase. Esses são os estágios que Piaget deixou para a gente estar estudando. No nosso caso, nós vamos ver apenas o pré-operatório, que é de 2 anos a 7 anos. Esse é conhecido como o estágio da inteligência simbólica, apesar da criança ser um pouco egocêntrica. Deixa eu estar passando aqui, O que avaliar nessa fase? Então, aqui ó, nós vamos falar um pouquinho sobre o que a gente consegue avaliar, né? Nessa fase começa o aparecimento da linguagem, a marca desse período, né? Que ela começa a ter a ecolalia, ela começa a repetir, que ela aprende através da repetição. Depois, quando ela começa a aprender palavras novas, dela ouvir uma família que conversa muito, que fala muito, as crianças, elas aprendem mais rápidos, elas têm um vocabulário mais amplo. Porque ela escuta muitas palavras novas e ela acaba repetindo. Agora, isso já tem uma pesquisa, né, científica que foi feita e constatada. Foi feita experiência com crianças de classe alta, média e baixa, e as crianças que eles achavam que teriam melhor desempenho, desenvolvimento, eram as crianças de classe alta. E não, foi ao contrário. Olha que interessante. As crianças de classe baixa tiveram o melhor desenvolvimento da linguagem. Porque a comunicação na casa era maior. Eram todos conversando, né? O tempo inteiro, gente entrando, saindo, pai, mãe, conversando. E essa criança acabou se desenvolvendo mais do que a criança que os pais quase não conversavam com ela e ela ficava mais com a babá. E isso
é o quê? Um pré-requisito para a gente estar observando como psicopedagoga. Porque chegou uma criança para você no consultório, que a mãe vai falar: nossa, meu filho não fala, tem 3 anos, 4 anos, ele não está falando. Tá, então você vai investigar por meio da anamnese que você vai fazer com a mãe, né? E quando essa anamnese, eu sempre falo que o profissional ele tem que adaptar a anamnese. A gente tem uma anamnese geralmente padrão, mas nós temos que adaptar ela conforme o nosso público-alvo. Se você vai estar trabalhando com crianças da educação infantil, nessa faixa de 3 a 5 anos, você tem que pensar quais as perguntas que você vai fazer para essa mãe. O que você quer saber dessa mãe? Por isso que você precisa conhecer um pouquinho do desenvolvimento humano, né, do desenvolvimento infantil. Tá, mãe, por quê? Vamos supor, a criança no andar e no falar. A criança até 1 ano e 6 meses, ela já tem que estar andando. Se passar disso, a mãe chega com 3 anos, a criança não anda, não está andando ainda. Fica de pezinho, mas não está andando. Então, nós precisamos investigar. Por que ela não está andando? Será que é algum problema motor? Será que é falta de estímulo? O que está acontecendo que essa criança não está desenvolvendo? Então, você precisa estar investigando. E você precisa ter um parâmetro. Então, você sabe que de 1 ano, de 12 meses a 16 meses, 18 meses, essa criança precisa estar andando. Nessa faixa também, a criança precisa estar falando. Com 2 anos, 24 meses, a criança precisa estar falando, no mínimo, umas 20 palavras. Agora, se a criança não fala, está falando 5, então você tem um parâmetro para estar comparando. Então, aí você sabe, tá, como que eu vou verificar isso? Por que ela não está falando? Ela só fala esses 5 palavras, se era para ela falar 20. Você começa a investigar onde está, e através da anamnese. Então, a anamnese, sempre pense assim, que o primeiro contato que a gente tem com a família, às vezes é por telefone, às vezes pessoalmente. Então, já tira algumas informações ali pelo contato, né, com a mãe, e com o pouquinho que você descobriu, tenta elaborar essas perguntas. O que você quer saber dela? O que é mais importante? O que pode direcionar você nesse trabalho? Então, você sempre pensa nisso, elabora essas questões. No dia que for atender a mãe, você começa, faz algumas perguntas para a mãe e deixa a mãe falar. Eu falo que a mãe de uma criança pequena, você aprende muito e descobre muita coisa ao ver a mãe falar. Tá? Então, você deixa a mãe falar, não fica olhando para a mãe e anotando. Tente ouvir. Eu falo que a escuta, ela é muito importante. Então, escuta essa mãe, o que ela relata? Porque ali na conversa, quando você pergunta, mãe, a criança andou? Que idade? A mãe começa a ficar, às vezes, constrangida, que ela fica, nossa, ela está me avaliando. Será que ela está me avaliando? Será? Mas eu não lembro. Será que ela vai me julgar por isso? Então, as mães, elas acabam se fechando. Daí, quando fala, mãe, e aí, como foi o desenvolvimento do seu filho? Você sabe o tempo que ele andou, que ele falou, ele engatinhou? Você lembra, sabe alguma coisa? Como que você pode nos contar isso? E deixa a mãe contar. Fica ouvindo, observa, esteja essa escuta atenta, aberta, observa o que essa mãe está falando. Não teve um caso que a mãe falou, então ele não anda. Não, mãe, então a gente vai ver o porquê, né? Vamos encaminhar para TO, para o neuro. Mas como que foi o desenvolvimento dele? Então, eu trabalho muito e ele sempre ficou no carrinho do meu lado. Certo. E depois do carrinho, ele foi um pouco para o andador, mas no andador eu não conseguia.
dá muita atenção, eu voltei ele para o carrinho. Então, até hoje, ele tem 3 anos e meio e ele adora ficar no carrinho. Gente, daí na hora, nossa, então, será que é a criança que tem problema? Será que é um desenvolvimento aí motor dessa criança que está com dificuldade? Não. É que devido ao trabalho da mãe, sem a mãe perceber, ela manteve essa criança no carrinho por muito tempo. Então ela foi acostumando, habituando essa criança a ficar no carrinho. Então ela não teve estímulo para andar, para correr, brincar, porque o tempo dela era mais no carrinho. Então, isso são algumas coisas que nós temos que observar. E quer dizer, eu percebi isso na anamnese. Então, a partir disso, vai na escola, mãe? Ai, não vai ainda. Porque tem mães que não colocam na creche, né? Quando a criança vai para a creche, gente, ela já tem um outro desenvolvimento. Quando você compara uma criança que fica o tempo inteiro na casa e uma criança que vai na creche, elas têm desenvolvimentos diferentes. Porque a creche, ela tem muita estimulação. A criança é estimulada em todas as áreas. Principalmente, né, como a gente tem o referencial e a BNCC, porque a BNCC, ela trabalha do 0 aos 5 anos e 11 meses. E para cada faixa etária, ela tem 5 campos de experiência. E cada campo desse de experiência é para ser desenvolvido algumas habilidades com as crianças, na creche ou na escola, na pré-escola. Então, por isso, você acaba observando a diferença dessas crianças. Por isso que é importante a gente conhecer também a BNCC. Eu tive uma estagiária que ela falou, mas eu não sou professora, eu não preciso conhecer. Falei, precisa. Quando eu mostrei para ela o que fala a BNCC, quais são os direitos de aprendizagem dessa criança, porque a professora, ela vai trabalhar esses direitos de aprendizagem. Só que a professora tem 25, 30 crianças. Ela percebe que uma criança não está desenvolvendo. Essa professora, ela comunica à mãe, essa mãe é encaminhada ao pediatra, e o pediatra encaminha essa criança para uma psicopedagoga, neuropsicopedagoga. E como que você vai saber se você não conhece? Quais são? O que está ali as habilidades dela de aprendizagem? Como que a professora observou? Porque a educação infantil é o lúdico. E a gente fala muito, né? Que na psicopedagogia a gente trabalha com o lúdico. Mas se a gente trabalha com o lúdico, como que a gente vai observar se a educação infantil é toda lúdica? Então, algumas coisas que a professora está trabalhando, porque nós observamos 4 habilidades na educação infantil, tá? Como psicopedagogas. E como professoras também, a coordenação motora, a oralidade, o raciocínio lógico e a socialização. Essa coordenação motora tem que ser a ampla e a fina. Se essa criança não desenvolveu isso, e a professora mandou para você relatando que ela não consegue pular com os 2 pés. Então, vamos desenvolver as atividades para essa criança, né? Então, nós precisamos observar o que ela sabe, o que ela não sabe, o que está dentro desses estágios para poder estar trabalhando com ela. Nossa, já... Aqui, eu passei. Aqui, a contribuição da BNCC, que eu falei para vocês. O desenvolvimento. Olha, aqui está o campo de experiência da BNCC. Eles são 5 campos. Esse é o primeiro campo. O eu, o outro e nós. Dentro deles, a criança de 1 ano e 7 meses
a 3 anos e 11 meses. Eu coloquei aqui também porque não tem só de 3 anos, ela abrange toda essa faixa etária. Aqui de 4 anos aos 5 anos. Outro, corpo, gestos e movimentos, que é outro campo de experiência. Traço, som, cores e formas. A escuta, fala, o pensamento e a imaginação. Olha como é ampla a BNCC. Espaço, tempos, quantidades, relações e transformações. Então, vocês têm tudo aqui explicadinho. Vamos parar aqui. Opa! Para vocês estarem conhecendo um pouquinho, tá bom? E daí, essa é a parte mais chata, é a parte teórica, né? Que a gente precisa conhecer um pouquinho, saber um pouquinho dessa aprendizagem, né? Desses... Deixa eu pegar aqui. Olha só. Vou falar um pouquinho para vocês da BNCC. Então, o eu, o outro e nós, o que nós vamos trabalhar com isso? A parte da família, da escola e o social dessa criança. Aqui nós vamos ver o quê? O vínculo, né? Mas ela tem 3 anos. Então, com 3 anos, 3, 4 e 5 anos, você vai ver o quê? Eu vou aplicar uma prova projetiva nela? Não. Com esse campo de experiência, você vai ver o vínculo da criança com a família, com a escola e com os amigos dela. A interação, como que é essa interação social, como que ele se comporta, se na sala de aula a professora vai falar que ele fica sozinho. Se ele fica sozinho num cantinho, ele não está socializando. Então, tem alguma coisa, a gente precisa pensar, por que ele fica no cantinho? Por que ele não está participando? Se tem a queixa da escola, a queixa da família, entra nesse campo. Corpo, gesto e movimento. O que nós podemos trabalhar com isso? É reconhecer e explorar o mundo. E o espaço. Essa criança, ela sabe o que é o espaço? Ela tem noção de espaço? Porque ela precisa conhecer o espaço dela. Vocês já perceberam, não sei se vocês já tiveram contato, às vezes, com criança que vai passando e começa a derrubar tudo. Então, a gente vê muito isso na escola, quando vai visitar a escola, ou a queixa, né, de uma família, porque ela não tem ainda essa noção do corpo dela dentro daquele espaço, dessa de 3 a 5 anos. Elas passam, elas derrubam cadeira, elas derrubam o que está em cima da mesa, porque elas não têm ainda. Quando elas se apropriam disso, que elas começam a reconhecer começam a reconhecer o corpo, o espaço dela, isso vai melhorando. E nossa, o que podemos trabalhar com elas? Jogos, né? Amanhã eu vou mostrar para vocês vários jogos para estar trabalhando cada uma dessas experiências. Traço, som, cores e formas. O que a gente vai trabalhar com isso? Pintura, colagem, modelagem, música, dança e a criatividade da criança. Mas eu não vou dançar? Não, você não vai dançar, mas você vai cantar com ela. Vamos pôr uma música para a criança reconhecer o espaço e o corpo dela. Tem aquela música, cabeça, ombro, joelho e pé. Além de você estar trabalhando esquema corporal, você coloca a criança com você e você começa a dançar na frente dela, coloca a música para ver se ela consegue. Tem criança até de 4º ano, gente, que eu fui atender e falava cabeça, ombro, a criança se confundia. Ela não colocava a mão no ombro, ela se perdia no joelho e no pé, porque ela não tinha ritmo. E se a criança não tem ritmo para acompanhar uma música, acompanhar uma dança,
de repente já está no 4º ano e ela tem dificuldade na leitura e na escrita, o que você pode perceber, desconfiar aí? De uma dislexia. Então, são fatos que vocês vão observando que isso pode ter um prejuízo lá na frente. Por isso que a educação infantil ela é importante. Porque se você percebe que uma criança de 5 anos ela não tem ritmo, que já é no desenvolvimento dela para ela ter, então vamos trabalhar isso. Que a professora está trabalhando na sala, você vai orientar essa professora a estar desenvolvendo atividades mais relacionadas ao ritmo. Então, você percebe a dificuldade e vai montar um plano estratégico. Amanhã eu vou mostrar para vocês um plano. E daí, a escuta, a fala, o pensamento e a imaginação. É outro campo. O que nós podemos trabalhar com isso? Vinculado com essa escola. Contação de história, roda de conversa, curiosidade, ensinar a criança a ouvir. Porque hoje a grande dificuldade de muitas é ouvir. Né? Mas ele não me escuta, eu não consigo fazer ele escutar. Porque a concentração de uma criança de 3 a 5 anos é 5, 10, 15 minutos. Elas não conseguem ficar mais que isso. Então, por que nós temos as atividades diferenciadas? Um tempo a professora está em sala de aula, daqui a pouco a professora vai para a sala de vídeo, vai para a areia, vai para o parquinho de cada meia hora. Porque a criança nessa fase, a concentração dela é mínima, né? De 5, 10, 15 minutos. Então, tem que ser trabalhado nesse momento alguma coisa que esteja dentro daquela atenção da criança, daquele foco dela, para estar desenvolvendo. Uma coisa que as crianças têm muito nessa faixa também são medos, né? Então, elas têm medo de animais, elas têm medo de pessoas fantasiadas, medo do escuro, medo de monstros, fantasmas, medos de chuva, perda de entes queridos e de dormir sozinho. Então, isso também é uma coisa para a gente estar observando na anamnese, né? Com a mãe. Com quem que ele dorme? Ele dorme no quarto dele, ele dorme na cama, sozinho, dorme no mesmo quarto que os pais. Então, essa também é uma questão para a gente estar analisando isso, né? Como que essa criança está dormindo com alguém? Então vamos observar isso, vamos conversar com essa mãe, porque isso também vai afetar na escola. Daí temos o desenho da criança, que é outra coisa. A criança, ela, nesse momento, ela quer explorar. Você não pode, eu recebi uma criança, eu vou dar um desenho para ela fazer, que eu quero ver, né, esse movimento de pinça, como que ela pega no lápis, se ela pega, se ela desenha, como que é o risco, como que é o traço. Gente, a criança da educação infantil, ela precisa de espaço. Então, não vai aparecer com meia folhinha de sulfite ou com uma folhinha de sulfite, que ela você está restringindo o espaço dela. Então, se você quiser trabalhar isso com ela, ver como que ela faz um desenho, dê uma cartolina para ela, ou dê aquelas folhas acho que é A4, que são grandes, para ela explorar. Dê várias, coloque canetinha, lápis de cor, lápis de escrever, dê diversos materiais para que ela explore, para você observar como que ela escolhe. Ela tem preferência por cor? Ela usa só uma cor? Como que ela vai fazer esse desenho? Porque de 3 anos ainda, tá na garatuja, né? Nos rabiços, aquelas bolinhas. Com 4 anos começa a fazer as bolinhas com perninha, com bracinho, e ali significa tudo, né? Tem crianças que faz só as bolinhas e fala, olha, aqui é a mamãe. Faz outra bolinha, olha, aqui é a casa.
Então, observe isso, porque para ela está te contando alguma coisa. Que a mãe dela ali, ela desenhou a mãe. Então, a mãe tem uma importância fundamental para ela. Olha, ela desenhou a casa. Quer dizer que a casa dela é importante para ela. Então, nesse momento que a criança está desenhando e mostrando para você, anote, né? O que ela desenhou ali? Ah, então ali é a mãe, porque depois você sabe o que ela fez, para você poder avaliar. Eu vou parar aqui o compartilhamento, porque como eu não abri os slides, eu vou amanhã ver se eu consigo mudar, tá? Depois, falar só mais um pouquinho para vocês sobre essas habilidades delas, tá? Então, nessa apostila que eu vou enviar para vocês, tem. Então, o que a gente precisa saber? O que é esperado para cada idade? Eu não posso pular etapa, tá? Isso é primordial. E tomar cuidado, que tem pais que chega, nossa, meu filho tem 3 anos, mas ele sabe tudo, ele faz coisa de criança de 4 ou 5 anos. Eu acho que ele tem altas habilidades. Eu recebi já pais assim. Então, gente, a gente precisa prestar bem atenção nisso, do que essa criança tá, ela consegue, ótimo, mas não podemos pular etapa, tá? Porque se você pular etapa, às vezes você começa a dar uma atividade para a criança e você vê que a criança não está evoluindo. Mas por que ela não está evoluindo? Se eu estou desenvolvendo essa habilidade com ela, porque ela precisava de uma habilidade anterior e essa habilidade acabou pulando. Então, por isso que é importante a gente ver. Já teve casos de eu pegar crianças de 5 anos e olhar dentro do desenvolvimento o que aquela criança precisa saber. Só que algumas coisas ela não sabe. Então, o que a gente tem que fazer? Volta lá nas habilidades de 4 anos, se for necessário. Se for uma criança de 4, volta nas habilidades de 3. Estimula essas habilidades, observa se ela consegue. Ah, mas ela tem 5. Tá, mas vamos ver se ela consegue. Veja tudo o que precisa de 4 anos. Ah, tem que encaixar quantas pecinhas, ela tem que saber quantas cores. Então, você faz todo esse processo, vê se realmente ela atingiu todas aquelas habilidades de 4 anos. Porque eu já tive criança que não, teve criança de 5 anos que eu precisei voltar habilidades de criança de 3 anos, pois ela não conseguia fazer. E o Piaget fala muito isso, principalmente nas provas operatórias. Por que tem as provas operatórias? Para a gente observar o cognitivo dessas crianças. Então, tem as provas para 6 anos, 7 anos, 8 anos, até os 12. E conforme a gente vai observando, se a criança tem 8, você aplicou a prova de 8 anos. Essa criança não conseguiu, você não volta à prova de 7? Com as crianças pequenas são a mesma coisa, só que com eles não tem essas provas. A gente vai avaliar sim, mas de outra forma, com jogos, né? Observando, igual eu falei do desenho, observando esse desenho, qual é a representação dela. Então, volta a ver as habilidades dela, se for necessário, tá? E assim, essa escala de idades, elas são muito importantes, tanto para a habilidade motora, para a habilidade de linguagem. Ah, porque ela não tá, precisa desenvolver oralidade, então vamos cantar com ela. Vamos cantar, vamos contar histórias. Ah, mas ela sabe contar histórias? Sabe. Ela sabe ler uma imagem. Se com 3 anos ela não está conseguindo reconhecer uma imagem, você mostrar uma imagem para ela de um cachorro. Se ela não reconheceu, peraí, acendeu uma luzinha. Por que ela não reconheceu? Foi apresentado? Ela já viu algum cachorro? Ela sabe o que é um cachorro? Então, não, então a gente vai ter que voltar para trabalhar isso com ela. Tá bom?
Vocês querem fazer alguma pergunta sobre isso agora? Podem aproveitar, perguntar. Pode abrir o microfone ou fazer pelo chat, fiquem à vontade. Essa partinha é mais ruim mesmo, é mais difícil. Pode falar, Walter Lúcia. Seu microfone está desligado. Quando uma criança sente dificuldade assim na questão da fala, que a gente nota que ela está tendo muita dificuldade em falar, a mãe relata que ela não falava antes, que ela passava um tempo, sempre passou um tempo com a babá, sendo cuidada pela babá, e ela não falava. A criança vai começar a falar de um mês para cá. Acho que tá mais ou menos um mês que eu comecei a me aproximar mais dela. Eu comecei a incentivar ela a falar. E a mãe dela hoje olha assim e diz, nossa, ela não falava. Não falava nada. E hoje a menina tá uma tagarela, não para de falar de jeito nenhum. Essa questão da fala é mais porque ela não tinha uma convivência num ambiente onde pessoas puxavam esse desenvolvimento de conversar com ela, de mostrar as coisas a ela e perguntar, olha, você sabe que figurinha é essa? Você sabe que desenho é esse? Ou é mais porque não está na fase do desenvolvimento da fala ainda da criança? Quantos anos ela tem? 3 anos. Ah, já é para falar bem mesmo. Então, veja bem, se você está um mês com ela e você está estimulando, é falta de estímulo, tá? Provavelmente, porque se ela não falava nada, ou falava uma coisa ou outra, e agora, com esse trabalho que você está desenvolvendo com ela começou a falar, e a mãe percebeu o avanço da fala dela, era falta de estímulo. Porque o que acontece? Quando a gente vai fazer essa avaliação, a gente observa, né? Quantas palavras a criança tem que falar? Tá, com 2 anos ela tem que falar 20 palavras. Com 3 anos ela já tem que falar pequenas frases. Claro que tem crianças, eu tenho uma criança na minha casa de 2 anos que ela já formula frases. Vovó, eu quero água. Então, porque aqui todo mundo fala muito. Agora, se mesmo estimulando, né? Vamos supor que você foi estimulando, foi contando história, foi cantando e ela não desenvolveu, daí precisa encaminhar para fono, ver se é alguma coisa da área da fono, tá? Então, por isso que a gente sempre fala. A mãe falou que não fala, vamos observar. E olha só, a primeira coisa que eu observei que você falou, ficava com a babá. Quer dizer, essa babá conversava com essa criança, chegava para ela, oi, fulaninha, tudo bem? Como você está? O que você fez hoje? Vamos comer? Você quer água? Olha, água, vamos tomar água? Será que foi feito esse trabalho com essa criança? Se a babá não fez, né? É igual a história do carrinho que eu contei para vocês, que a criança chegou com 3 anos e meio e não gosta de andar. Não é que não gosta de andar, ela não foi estimulada. Agora, como você está trabalhando isso com ela está desenvolvendo. E continue assim, com muita imagem, dê imagens de sequência para ela, de só 2 figuras, para ela criar uma história. Ah, o que você está vendo aqui? Vamos pôr o cachorro, depois tem uma árvore com o cachorro deitado embaixo. Um exemplo, tá? O que você está vendo aqui? Ah, é um cachorro. Esse cachorro tem nome? Ah, não tem. Qual o nome que você vai dar para ele? Você sabe se esse cachorro, ele é grande ou ele é pequeno? Que cor é esse cachorro? Você gostou dele? Quer dizer, com uma única imagem. Olha quantos questionamentos você conseguiu trabalhar com essa criança. E ver se ela devolve. Aí você já vai observar o cognitivo dela, a percepção visual dela, a percepção auditiva dela, a compreensão dela pelas respostas. E agora, onde o cachorro está? O que ele está fazendo? Você sabe o que é isso?
E assim você vai desenvolvendo toda essa oralidade, vai estimulando. Agora, perceba bem também as trocas. Se essa criança tem muita troca, porque como ela está começando a falar agora, né? Ela tem muita troca. Então, perceba essas trocas no falar, somente F, V, T e D. Daí vê se ela troca, daí você tenta falar, vamos supor, é faca, ela falou vaca. É faca. Tenta estar falando com ela, mostrando para ver. Porque às vezes é só uma falta de estímulo mesmo. Agora, se continuar, depois você encaminha para fono para ver se realmente era só uma falta de comunicação mesmo, de estímulo, ou se tem alguma coisa com ela. Tá? Ela é bem esperta, assim, bem inteligente, ela aprende muito rápido. Ai, que bom. Eu estou conversando com ela e ela mesma pega um lápis de cor assim e faz azul, azul. Aí me mostra, aí eu dizia, é azul, que lindo, vamos pintar com azul. Então ela mesma já me mostra as cores, me pergunta quando não sabe pronunciar, ela me pergunta, mostra a cor para poder dizer qual é a cor do lápis para ela. Olha, ótimo. Muito bem. E está sendo bom o seu trabalho. Continua fazendo assim. E depois leia bem essa parte do desenvolvimento. Não sei se você já leu, mas leia para você ver. Tá bom? E qualquer dúvida, depois você pode mandar lá no grupo do Whats, se tiver alguma coisa a mais. Tá certo, eu adorei essa apostila, tô ansiosa para ler ela já. Ai, que bom. Então, espero que você goste. A Tatiana Oliveira, a verdade, Tatiana, o problema, a maioria realmente são as mães mesmo. As mães, elas têm grande dificuldade de aceitar, tá? Tanto uma deficiência da criança, quanto uma dificuldade da criança. E principalmente quando, às vezes, ela percebe que é alguma coisa dela, né? Um exemplo da mãe do carrinho. Depois, conforme eu fui orientando essa mãe, porque o que a gente faz também? Além de atender essa criança, nós trabalhamos com orientação de pais. Por quê? Você trabalhou naquele momento na clínica com aquela criança, né? Você vai orientar o pai ou a mãe para estar desenvolvendo alguma habilidade, né, que você trabalhou ali em casa. Então, às vezes, elas são muito resistentes. Eu falo que o mais difícil não é a criança, é trabalhar com os pais. Gente, isso eu sinto na pele todos os dias, principalmente porque eu trabalho na sala de recursos, no AE, né? Eu tenho 20 crianças especiais e eu sinto na pele também, tanto lá quanto na clínica, essa resistência das mães. Rosângela? Oi? Desculpa, é porque eu não estou conhecendo um pouquinho a dinâmica aqui, estou com um pouquinho de dificuldade na tecnologia, mas eu queria só pedir sua permissão para fazer uma participação aqui de 1 minuto, que eu acho que é importante. Primeiro, agradecer a oportunidade, me filiei ao sindicato, estou achando incrível, o que vocês têm proposto é algo assim que eu não esperava e que tem sido muito bom, muito conteúdo, muita informação. Eu tenho feito vários cursos, trabalho com crianças diariamente, tenho experiências que têm sido muito boas e que têm me feito ficar cada vez mais apaixonado por essa área. Tem só uma coisa que me incomoda e que eu acho que pode até servir de aprendizado. Estou vendo que aqui tem mais ou menos 25 a 30 pessoas, acredito que a maioria são mulheres, né? Fiz um curso recentemente presencial e tive a mesma dificuldade, passei isso, a professora até agradeceu, mas o que acontece? Parece que a área psicopedagogia é uma área para mulheres. As terminologias que são usadas são meninas, nós que somos psicopedagogas, e fala muito da questão da mãe, né? Porque quando estiver com a mãe. Mas, assim, é só trazer essa contribuição de que talvez do lado de cá, eu não sei se sou só eu, mas existem também outros homens que às vezes podem se sentir excluídos do processo, e a gente sente isso no atendimento diário, né? Às vezes até pais, isso não acontece direto,
mas existem casos em que pais ficam resistentes à presença de um homem no trato com a sua criança, entendeu? Maria Montessori passou por isso, só que o contrário, né? Ela queria ser psiquiatra, mas teve dificuldade, porque na época dela isso não era aceito, porque ela também enfrentou esse tipo, abre aspas aí, né, de preconceito, né? E eu acredito que a área da pedagogia foi muito tempo aí utilizada pelas mulheres, e as mulheres são gigantes nessa área, eu sei, mas talvez eu sinta um pouquinho disso, e eu acho que às vezes me bloqueia quando você fala essa questão, nós, psicopedagogas e tal, às vezes eu até perco o foco do que você está falando, porque é o que me traz um certo desconforto, é como se eu me sentisse excluído do grupo, entende? Tá, era só Ah, isso a contribuição, porque eu acho que isso também serve de aprendizado, porque talvez passe desapercebido, até mesmo porque eu sei que o nicho, o público psicopedagogo é, em sua maioria, feminino, né? Eu estou fazendo psicologia também, estou até dividindo aqui a aula de psicologia com o curso, porque eu sei que precisa do curso, e eu também sinto isso na psicologia. Existem 80% do curso é feminino, mas eu queria trazer isso só para reflexão e para ver se a gente não tem como construir daqui para frente, não para mim, mas para todos, né, uma abordagem mais inclusiva nesse sentido. Desculpa, obrigado. imagine, Andréa, foi um prazer. E desculpa, realmente, eu não vi mesmo, porque aqui na minha tela só tá aparecendo meninas. Então, me perdoa, né, por isso. E realmente, olha, é muito difícil, até como professor, viu? Como eu falei, quando eu iniciei em 2006, tinha muito preconceito, né? Sobre um professor que eu dividia a sala com ele, ele trabalhava no outro período. E ele sofria demais o preconceito. Quando os pais chegaram, é professor, não queremos. Isso porque ela era quarto ano. Então, eu vi o sofrimento, né, o preconceito com esse professor, né, por ser homem. E realmente, os psicopedagogos também sofrem bastante preconceitos, e os psicólogos também. Eu percebo isso aqui em Sorocaba, que tem alguns que quando a família chega, fala, ai, mas só tem homem. Não tem esse certo preconceito. E como aqui também a gente tem muito auxiliares da educação, e a maioria são homens também. Então, é assim, é uma luta diária sobre esse preconceito. E realmente precisamos quebrar esse preconceito, porque quem é o profissional. Indiferente se ele é homem ou mulher, ele estudou, ele tem um conteúdo, ele tem uma experiência e ele está ali para trabalhar, para ajudar, né, nessa família. Então, realmente, precisamos mesmo quebrar esse preconceito. Alguém tem mais alguma pergunta? Querem saber mais alguma coisa? Não, só agradecer para não ficar parecendo que eu não ouvi aqui. Muito obrigado pela consideração, por tudo que você falou. E qualquer coisa, se às vezes eu ficar um pouquinho ausente, é porque eu estou dividindo esse ambiente com a aula e talvez eu fique um pouquinho assim, ausente, mas estamos juntos. Tudo bem, não tem problema. Qualquer coisa depois pode mandar lá no grupo, que eu coloquei o link para entrar no WhatsApp. Vocês podem estar perguntando lá também, tá bom? Mais alguém quer saber mais alguma coisa? Perguntar? Tirar suas dúvidas? Quero com dúvida em alguma coisa? Fiquem à vontade, gente, podem perguntar. Às vezes, uma outra coisa que eu aprendi nesse percurso da minha vida foi que às vezes a gente acha que alguma coisa não é importante e que é uma perguntinha boba. Mas às vezes essa perguntinha que você acha que é boba, para outras pessoas, além de você, ela pode ser muito importante. Igual tem umas meninas, eu quero postar tal coisa, mas todo mundo fala isso, todo mundo sabe disso. Gente, não é todo mundo. Sempre tem alguém que não sabe. E se você sabe alguma coisa, contribua. Tá? Use essa sua contribuição, por mais que você ache que não é tão importante,
mas para outra pessoa ela pode ser importante. Então, podem fazer a pergunta, fiquem à vontade, né? Senão daqui a pouco nós vamos estar encerrando a aula de hoje. Realmente, essa observação do André foi importante, sim. Porque isso acontece muito, gente. Muito mesmo. Esse preconceito. E, no caso, eu tenho até, né, uma pessoa que trabalha, que sempre trabalhou comigo, e ela é uma pessoa super inteligente, ela tem paralisia, teve quando, né, nasceu, e ela é professora do estado do município. Hoje ela exonerou o município, ela é diretora, ela é psicopedagoga, ela é neuropsicopedagoga e agora está se formando em psicanálise. Então, quando ela chega na sala de aula, é muito preconceito. No momento, ninguém quer, todo mundo quer tirar, né, o filho dela, que está na sala dela. Depois que ela começa a fazer o trabalho que os pais conhecem, daí eles não querem mais tirar, querem que no outro ano ela continue. Então, realmente, uma das barreiras que a gente tem que trabalhar muito é o preconceito, tanto com deficiência, quanto com a raça, quanto com o sexo, né? Tanto feminino quanto masculino, porque isso realmente faz muito mal para as pessoas. Gente, se vocês não têm nenhuma dúvida, ninguém quer perguntar mais nada, eu vou estar encerrando por hoje. Daí eu vou estar encaminhando material para vocês no grupo do Whats, e amanhã a gente retoma com a parte prática, mostrando os jogos, as atividades, algumas coisas do planejamento para vocês estarem trabalhando. Rosângela, boa noite. Oi, boa noite. Eu queria saber se na aula de amanhã você vai abranger sobre a questão de crianças com síndrome de Down e autismo, porque chega muito crianças com esses problemas para a gente estar trabalhando, porque eu não sei se é o caso de todo mundo, mas em muitas escolas os professores não trabalham essas crianças direito, a educação para essas crianças está sendo muito defasada, e a gente vê que a educação que está sendo passada para elas e o conteúdo de aprendizagem dela tá defasado. E elas estão ficando para trás na questão de aprendizagem, na questão do desenvolvimento. E eu sei que todo mundo sabe que elas têm que ter uma atenção diferenciada, todo um aparato diferente, tanto em casa com os pais, como também nas escolas. E a gente está vendo a luta de muitos pais para tentar dar uma educação melhor para seus filhos. Eu queria saber se amanhã você vai falar alguma coisa sobre essa questão. Eu posso estar falando sim, porque eu também tenho muita experiência com isso, né? E eu atendo também crianças. E até vou estar mostrando para vocês se meus slides, né? Se eles não abrir, eu vou dar um outro jeito de estar mostrando para vocês. E vou estar falando, sim, porque hoje em dia é muita. Eu não sei, assim, nos estados, nas cidades que vocês moram, mas aqui, né? A gente fez uma pesquisa, acho que foi o ano passado. Já constava mais ou menos mais de 480 crianças com deficiência. Então, é muito. Nós temos 44 salas de recursos. Cada sala de recursos conta com 20 alunos. Então, pense, né? Realmente, hoje isso está abrangendo muito e precisa ser falado. E realmente, eu vejo que os professores e os psicopedagogos, também alguns que me procuram, no meu particular, eles têm muita dificuldade com isso, né? Porque a educação especial, de repente, as crianças com deficiência, os pais começaram a compreender e entender
que eles têm direito, essas crianças têm direito, então eles começaram a sair de dentro de casa, a querer brigar pelos seus espaços, né, tanto na sociedade quanto na escola, que é um direito deles. Então, realmente, pode deixar. Já está anotadinho aqui e eu vou estar abordando isso sim. Alguém tem mais alguma pergunta? Querem saber mais alguma coisa? Ah, com TDAH. Uhum, isso eu tenho experiência, gente. Na pele, tá? Também vou contar para vocês um pouquinho. Já está anotado aqui. Mais alguma coisa? Querem saber agora? Então, meninas e meninos, muito obrigado. Eu sei que não foi muito assim, a parte teórica, né? Muita leis, algumas coisas que às vezes acaba se tornando meio chato, né? Porque só que faz parte, gente. A gente precisa saber disso. Depois que vocês forem ler a apostila, vocês vão ver, né, algumas coisas que eu pontuei, que eu acho isso muito importante. E assim, isso fez muita diferença na minha vida e na minha carreira, tá bom? Espero que faça diferença na vida de vocês também. Tá bom? Daí até amanhã, então, às 19 horas, o grupo do WhatsApp está aberto. Se alguém precisar de alguma coisa, ó, vou colocar novamente aqui o link. Se alguém precisar de alguma coisa, me chama lá, pergunta lá, que amanhã estarei tirando a dúvida de vocês, tá bom? Tenham uma boa noite, fiquem com Deus e até amanhã, tá bom? Ah, e amanhã a gente tira uma foto, tá bom? De todo mundo. Daí todo mundo abre a câmera que eu quero ver o rostinho de cada um, ok? Boa noite, meninos e meninas, fiquem com Deus, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês. Até amanhã. Ai, obrigada. Tchau.